No vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar um NDVI para estimar a produtividade da sua lavoura. Então já vamos aqui para dentro do computador. No caso eu vou utilizar dois artigos de referência. Esse daqui, a predição da produtividade de milho irrigado com auxílio de imagens de satélite. Esse daqui é da Revista Brasileira de Agricultura Irrigada de 2017. Eu vou deixar todos os artigos na descrição. Então, se você quiser ler por completo, vão estar lá. Por que a gente quer utilizar o NDVI para estimar? Porque os procedimentos convencionais são onerosos, lentos e demandam de mão de obra. O que acontece? No procedimento convencional, normalmente a gente pega alguns metros lineares ali, retira as amostras. No milho, por exemplo, conta o número de fileiras e quantos grãos por fileira, extrapola para aqueles metros lineares, extrapola para o hectare e dá um desconto por causa de perdas. Então você demanda de tempo, demanda de pessoal, às vezes tem que mandar o técnico ou alguém para realizar esse tipo de amostra. Mas o principal ponto é que são realizadas nos dias de colheita. Então, próximo dos dias, um pouco antes, você realiza esse tipo de amostragem. Logo, não dá tempo de planejamento para planejar outras atividades para tentar aumentar a produtividade da lavoura ou algum manejo para reverter as estimativas obtidas com o que foi lá constatado. Com o NDVI você consegue, porque você vai ter um prazo suficiente ali entre quando foi estimado até o dia da colheita. Às vezes você consegue manejar de forma diferente. No caso, esse estudo foi feito aqui no oeste da Bahia, no município de São Desidério, lá no Matopiba. Matopiba, que é uma região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que tem características favoráveis para a agricultura. No caso, os dados que eles têm em mão é o dia do plantio, a cultivar do pivô, o dia da colheita e a produtividade do pivô central. A produtividade média foi mensurada após, para ver se bateu com o que foi estimado pelo NDVI, após a colheita, né? Esse daqui é onde está localizada a área, todos os pivôs aqui, todos eles. Normalmente ocorre uma rotação de pivô entre safra e safrinha, e logo, pelas imagens de NDVI, a gente vai perceber essa diferença. Aqui a gente utilizou o Landsat 8, que tem pixels de 30 metros e 16 dias de revisita. Existem outros satélites, tipo Sentinel-2 ou Sibers 4A. O que acontece aqui? A imagem que a gente utiliza para estimar é no máximo estágio vegetativo da cultura do milho, que é a entrada da fase reprodutiva. Então, quando solta os pendões, né, é onde a gente consegue a melhor imagem, com o máximo índice. Porém, normalmente nem sempre é possível. Às vezes está com nuvem, há uma imagem que falhou, que não está disponível. Então, quanto mais próximo desse período, mais precisa a equação tende a ser. No caso, eles utilizaram 4 índices diferentes, porém o que se destacou foi o NDVI com o melhor resultado, logo por isso que ele está sendo utilizado. O GVI, ele vai até citar mais embaixo que foi muito bom para a cana-de-açúcar, mas tem algumas justificativas. O que eles fizeram aqui é que retiraram os pixels de bordadura, então a parte da bordadura foi retirada para evitar mascarar os dados de estimativa. Porque eles vetorizaram o pivô, que nem está explicado aqui abaixo, são um mapa cheio de pixels, né? O mapa de NDVI. O que a gente fez é gerar uma média dentro do pivô. Então, tem NDVI um pixel de 083, 084, 085, 086, 082, 2 de 083 e por aí vai. Então, fez a média e o pivô ficou com a média geral. Então tem a média de produtividade por pivô e a média de NDVI por pivô também. Com isso, a gente fez uma regressão linear, que é uma equação de ensino médio, né? Y é igual a x mais 5. Então, Y é a produtividade e x é o NDVI, em que, com base na regressão, a gente tem uma equação geral. Claro, isso tudo é só para essa propriedade. Se você quiser fazer para a sua propriedade, a gente tem que calibrar essa equação, realizar esse estudo para a sua propriedade. A gente utilizou uma imagem de 2016, antes da colheita, para estimar, para obter um melhor desempenho. Logo, a gente chegou nas conclusões que o NDVI e NDWI é maior variabilidade, então as máximas e mínimas deles eram as que têm maior diferença, porque
assim eles conseguiram ser mais sensíveis às mudanças de vegetação. Então, a questão de identificar ali o que isso pode interferir. Por exemplo, se você for fazer um imageamento de drone para isso, o drone normalmente não tem infravermelho, é só o RGB. Pode ser que não ocorra uma variação tão grande com o índice que a gente usa por drone. Às vezes ganha na resolução e perde na variação. Tudo vai do estudo, da expectativa do que você quer. Continuando. Aqui é os gráficos, né, de cada um. E o NDVI foi o que melhor explicou a produtividade, por isso ele foi excluído. O GVI, já que nem foi descrito por Ramos, ele foi melhor na cana-de-açúcar. Isso se dá, de acordo com ele, que é pela arquitetura de plantas, o estado fenológico e espaçamento das plantas no campo. Tudo isso interfere no valor do pixel. Logo, o GVI, para essas condições da cana, foi melhor que o NDVI. Então, se caso for para cana, a gente vai tender a utilizar o GVI ao invés desse outro. Aqui no trabalho, no caso, o NDVI deu 0,81. Então, foi o que melhor teve. Outro ponto é que, nessa imagem aqui, nessa dada, tive um tombamento no milho, nesses dois pivôs aqui, no 5A e no 3A. Aqui, se a gente ver, aqui, ó, deixa eu vir um pouquinho, essa área aqui, ó, tá com um amarelamento nas bordaduras. Se dá por causa do tombamento, igual aqui também. Se a gente for voltar aqui em cima, a gente vê que é o 5A e o 3A. Aqui, ó, 5A, 3A. Então foram esses dois, é o 3A mesmo, né? Que tombaram. Essa daqui é a equação de produtividade que foi criada, que foi gerada. Então, como a gente está no máximo de NDVI, está próximo de 1. Supondo que um pivô deu 0,85 vezes 0,37875 menos 1054,6. Então, a média de produtividade estimada com base nesses dados é de 124,77 sacos por hectare, a estimativa. Porém, a gente descendo aqui, tem alguns pontos, que é o que? Que o NDVI pode saturar. Então, o NDVI, quando ele chega no máximo estágio, normalmente as variações são menos percebidas. Isso já é intrínseco nele, a gente já sabe. Até tem outras pessoas que usam outros índices, tipo o NDRE, em que essa saturação é reduzida. Por isso, esta é a justificativa do porquê a produtividade foi subestimada. Então, se a gente vir aqui no gráfico, a produtividade estimada por NDVI no pivô 3 foi de 168 sacos, só que na verdade produziu 188. Então, ele produziu 20,33 sacos a mais do que seria estimado. Então, a gente tem uma diferença de 10%. Na média, deu 6,32. Logo, a gente tinha que pegar isso aqui, esse 124,75, multiplicar pelo 6,32. Então, na verdade, o que seria estimado seria de 132,66 sacos, justamente por causa disso aqui. O que seria bater mais ou menos com o que seria real. Os únicos que foram superestimados foi o talhão C, o pivô 6 e o pivô 16. Um detalhe de diferença é que, de acordo com esses autores aqui grifados, Araújo, Ramos, Bolton, Fried, não vou saber esse nome aqui, Leda, uma análise, eles realizaram o mesmo trabalho, só que pixel a pixel. E eles podem gerar relações melhores, sabe? De pixel a pixel. Porque aqui a gente gerou uma média por pivô. Então, se a gente fazer pixel a pixel, vai ser melhor. Só que precisamos de mais informações também. Ressalta-se aqui, né, que pode acrescentar, de acordo com esse finalzinho aqui, mais imagens para você ter uma equação mais assertiva ainda, tá bom? Então é melhor. Então, quanto maior disponibilidade de imagem, melhor será a correlação com o modelo de produtividade observado. Então, e outro ponto importante é o que eu citei lá no começo, que é a questão do prazo, em que a estimativa foi na primeira quinzena de julho e a colheita primeira semana de setembro. Então a gente ganhou 45 dias. Então você tem 45 dias para, esse talhão vai produzir mais ou menos isso, eu preciso que ela produza mais. O que eu vou fazer? Vou aplicar um aminoácido,
eu vou fazer um regulador de crescimento, tentar segurar o aborto de floração. Vou ter algumas técnicas. E também aqui fala sobre a estimativa ser ajustada safra por safra, porque você consegue mais dados e você vai conseguindo melhorar aquela equação. Então, como conclusão, o modelo linear apresentou-se satisfatório na modelagem de produtividade do milho irrigado, tendo como maior vantagem a simplicidade de incorporar mais dados e torná-lo mais sensível. Logo, é justamente isso, de colocar mais dados para melhorar tudo. O outro artigo é esse daqui, geração de mapas de produtividade de milho, ZEA-MAIAS, com índice de vegetação NDVI de imagens de satélite Landsat 8. No caso, a principal diferença é que antes eles geraram uma média por pivô. Aqui eles geraram zona por talhão. No caso, foi um talhão estudado aqui na região de Baixa Grande do Ribeiro, em Piauí. Mas eles geraram estas zonas aqui para estimativa. Então, o objetivo foi analisar a viabilidade do uso do NDVI para determinar áreas de homogênea produtividade. Vamos utilizar o NDVI, onde áreas NDVI maior, produtividade maior. NDVI médio, produtividade média. NDVI baixo, produtividade baixa. Justamente para entender se o NDVI tinha relação. Como eu falei, na região de Piauí, algumas informações do local. E aqui está qual o tipo de cultivar e o satélite, que é o Landsat 8. A gente entra aqui, após obtido o índice de vegetação, foi comparado a média do índice NVI com a produtividade média do lote, estimados os valores de produtividade máxima e mínima, logo estimou-se, realizando após uma análise de regressão, com obtenção de forma de regressão e extrapolação de produtividade para todos os picos. Aqui é o mesmo método lá, gerar uma equação em que eu estimulo a produtividade. E utilizaram um programa para determinar um número ótimo de zonas de manejo, que aqui foram 3. Com a definição das zonas de manejo estimadas, produtividade NDVI se comparou às médias NDVI, com as obtidas pelos mapas de rendimento do lote, para rendimentos baixos, médios e altos. Então, como resultado, o que aconteceu? A gente teve 3 distintas zonas que obtiveram os respectivos resultados de média de produtividade. Então, média, baixa e alta. Então, a alta foi 8,62 toneladas por hectare, média 8,51 e a baixa 8,39 toneladas por hectare. E foram distribuídos deste jeito dentro do talhão. Logo, antes, ao contrário de se ter uma média por talhão, aqui a gente tem uma média por zona, que nem eu já tinha falado. Então, o NDVI estimou esse tanto aqui, e na verdade produziu 8,64. Estimou 8,51, produziu 8,49. Estimou 8,39, produziu 8,33. O que quer dizer que é possível estimar a produtividade com base no NDVI e ele tem uma relação direta com a produtividade mesmo. Então, a gente consegue uma correlação muito boa, que nem a gente conseguiu um R bem alto aqui. Logo, os resultados preliminares obtidos com o trabalho permitem encontrar distintas zonas de manejo e estimar a produtividade nessas zonas com base no NDVI, mas necessita ainda intensificar os estudos para realizar estudos que validem os esforços para realizar estudos que validem o método. Logo, a gente precisa de um estudo mais aprofundado e trabalhar com mais dados para chegar num ponto final. Mas, claro, tudo calibrado para sua propriedade. Então, esses foram os 2 artigos que eu queria trazer para vocês. No caso, está para o milho, né? Mas a gente consegue extrapolar para soja, para sorgo, para cana, independente da cultura. Justamente com base nos dados que são trazidos para a gente com produtividade. A gente calibra e depois podemos estimar futuras produtividades. Então agradeço a todos que assistiram. Se gostaram do vídeo, deixa o curtir, se inscreva no canal para receber mais vídeos e até a próxima. Falou!